possa aproveitar um pouquinho das reflexões que iremos fazer hoje à noite. A proposta, o tema proposto para conversarmos na noite de hoje é sobre o capítulo 15 do Evangelho, os itens de 1 a 3. São, para mim, se para Mahatma Gandhi, conforme a frase ou o texto atribuído a ele, que ele fala que se apagassem todos os registros do mundo e se queimassem todos os livros, se restassem apenas o Sermão do Monte, mesmo assim a humanidade teria salvação. Quer dizer, teria um texto que pudesse pegar, abraçá-lo, aquele texto iria ajudar no despertar da humanidade para viver melhor. Se para Mahatma Gandhi o Sermão do Monte é um ponto crucial para a salvação, para o nosso despertar, eu, particularmente, acredito que esses dois trechos desse capítulo 15 do Evangelho, para mim, é o suficiente para que a gente possa se debruçar, analisar e refletir um pouquinho, para a gente poder enxergar melhor a vida, despertar, tentar, que o objetivo nosso é esse, despertar um pouquinho e acalmar, muitas vezes, as dores que assolam a nossa alma, nossos corações. O capítulo referido nos traz duas passagens bíblicas. Uma está lá em Mateus, capítulo 25, do versículo 31 a 46, que é aquela passagem bem interessante, quando Jesus está conversando com os discípulos e ele diz: eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestiste, tive preso, fosse me visitar, tive doente. É quando ele pega, traz esse ensinamento para os discípulos, e aí na realidade é uma parábola que ele fala que é um rei que quando vem, separa a humanidade, que ele fala bode e ovelhas, para a sua direita e a sua esquerda. Então, quando ele é questionado: pai, o rei, conforme o texto está escrito, quando foi que tu estava com fome e nós tivemos de comer? Quando foi que tu estava com sede e tivemos de beber? E daí por diante, E aí o Cristo, o rei, na parábola, vai dizer: toda vez que fizeste um bem a um desses meus irmãos mais pequenos, a mim o fizeste. E depois ele repete a mesma frase para os que estão à sua direita, Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste. E aí também ele é questionado: mas quando foi que tu estavas dessa forma e nós não te ajudamos, te vestimos, quando fôssemos visitar, te demos a assistência necessária quando tu estavas doente? E o Cristo diz: toda vez que não fizesse o bem para um desses meus irmãos mais pequenos, a mim o fizeste. Então Cristo, com essa passagem bíblica, junto com a segunda, que é a do bom samaritano, todos nós conhecemos muito bem, está lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 31, quando ele vai falar com o doutor da lei. O doutor da lei, naquele momento que existem vários doutores da lei na Bíblia, Nicodemos é um doutor da lei, porém mais humilde do que esse, que fez essa pergunta sobre o samaritano. Saulo de Tarso era um doutor da lei também. Doutores da lei não, judeus que detinham bastante dinheiro, estudavam bem o judaísmo e a partir daí iriam ser mestres no ensino, na discussão, que era bem comum para a época. Então, o doutor da lei, só para refrescar um pouquinho a memória de todos nós, já que é uma passagem bem falada nas reuniões espíritas, mas o doutor da lei questiona o Cristo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Já que esse capítulo 15 ele tem como título Fora da caridade não há salvação, e os dois itens que a gente vai comentar desses três de que necessita o homem para ser salvo e a parábola do bom samaritano. Então o doutor da lei questiona: Cristo, o que farei para ser salvo? Então, como eu falei anteriormente, para mim esse basta, essa parábola, para que a gente possa se aprofundar e tentar ser melhores. Se você não conseguir entender um pouquinho, ser melhor um pouco, para sofrer menos e tentar ajudar o próximo. Com essa parábola, talvez a Bíblia inteira não faça muito efeito para a gente, E o Cristo vai dizer:
que é que está escrito na lei? Como tu lês? Porque isso é uma lei antiga, é uma lei judaica, né? E aí o doutor da lei vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas, né, com toda a tua força, com todo o entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Que muitas vezes as pessoas acreditam que essa frase é do Cristo, é uma frase cristã, e não é, é uma frase judaica. Está lá no Levítico, está lá também em Deuteronômio, está nesses dois livros do Pentateuco mosaico, né, na lei judaica. Então Cristo perguntou a ele: o que está escrito na lei? Então ele falou tudo isso: amar o próximo como a ti mesmo. E o Cristo disse: pronto, pois bem, né? Palavras minhas, não acrescentarei mais nada a isso. A parte faz isso e viverás para sempre. E aí o doutor da lei, para questionar mais o Cristo, perguntou: mas quem é meu próximo? E aí Cristo fala a palavra do bom samaritano, né? Que samaritano era considerado herético, não era considerado pelos judeus. Os samaritanos, eles eram tidos como judeus, mas eles não acreditavam na Torá, que é aqueles livros, os 5 primeiros livros, mas tem mais livros que o judaísmo acredita. O Talmud é um deles. O Talmud é um relato das discussões rabínicas que vai ali no livro, e aí todo judeu tem o Talmud. A Cabala é a parte mística do judaísmo, também os judeus acreditam. O samaritano não. Ele acredita só na Torá, só nos 5 livros. Não acredita no Talmud. Então, por isso, dentre outras coisas, os judeus acreditavam que os samaritanos não eram judeus puros, eles eram uma raça que era junto com os galileus, era junto com os povos egípcios, então ele é uma mistura. Por isso, dentre outras coisas, eram renegados. O judaísmo não acreditava. Inclusive, eles nem falavam o nome samaritano. Era um asco para eles. Eles escarravam se falasse o nome samaritano. E o Cristo, né, ia descendo um homem de Jerusalém para Jericó. Ele foi assaltado pelos ladrões, levaram suas coisas, bateram nele. E aí descia um sacerdote. Olhou aquele homem caído, passou ao largo, quer dizer, foi embora, passou distante. O levita é considerado um padre da tribo de Levi. Um levita, ele era também religioso, assim como o sacerdote. Então passou, seguiu adiante. Que ensinamento fantástico esse do Cristo, né? Os religiosos passaram adiante. É como se ele tivesse dito: os católicos passaram adiante, os espíritas viram e passou adiante, o evangélico viu. Quer dizer, ele juntou todas as religiões ali, né? Nós falamos muito, né? Eu gostei de uma frase que eu li há pouco, estudando um pouquinho para essa palestra, que é a caridade falada, proferida, aprimora os ouvidos. A caridade praticada aprimora os corações. É bem interessante realmente, e é isso que o Cristo falava. Os religiosos falam muito de caridade, falam do bem, fala isso, fala aquilo, né? Francisco de Ossuna, por exemplo, é um frade da Igreja Católica do século XVI, e ele diz que a gente pode ajudar o próximo pela fé, pela esperança e pela caridade. É como se, um exemplo, temos um amigo que está doente, precisando de uma visita, e ali a gente manda uma mensagem para ele. Vamos ajudar ele pela fé. Então nós mandamos uma mensagem para ele, acreditamos que aquela mensagem ele vai ler, assimilar e vai se sentir melhor pela fé. Pela esperança, a gente manda a mensagem para ele, acreditando que ele vai ler, vai se sentir melhor e vai nos dar um feedback, vai agradecer, dizer: estou melhor realmente com aquela tua mensagem. E também a gente pode ajudar pela caridade, segundo Francisco de Ossuna. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Ao invés de ficar falando, vai lá, visita, vê o que está precisando. A maioria das vezes é uma escuta, a maioria das vezes é um abraço, um aperto de mão, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Né? A gente sabe que, se a gente for lá na pergunta 886 dos Espíritos, os Espíritos vão dizer o que é a caridade, né? Aquela pleiade, né? Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Então é como se o Cristo dissesse:
Os religiosos passaram ao largo e aí nada fizeram. Ia descendo o samaritano, esse que não era preterido pelos judeus, né? E o Cristo judeu dava diversos exemplos samaritanos. Se recordarmos bem aqueles 10 leprosos, né? O Cristo ia passando, está lá em Mateus 17, capítulo 17, ele ia passando entre a Galileia e a Samaria. 10 leprosos se aproximaram dele, disseram: Cristo, tu, mestre, cura-nos. E aí ele curou os 10. Os 10 foram embora, um só voltou, diz o texto bíblico. Um só voltou para agradecer. E o Cristo disse: cadê os outros? Onde estão os outros 9? Né? E aí, não sei, vai, segue adiante. E o texto bíblico diz: este era samaritano. Tem outra passagem interessante, está lá em João capítulo 4, que é quando o Cristo para no poço de Jacó e pede água a uma mulher. Vocês lembram também desse trecho bíblico. Pede água a uma mulher, a mulher diz: como assim tu me pede água se eu sou samaritano, tu és judeu? E ele dá um ensinamento fantástico. Então, a Bíblia ali, os Evangelhos, está recheado de passagens do Cristo com os samaritanos, os quais os judeus não gostavam. É bem interessante quando ele uniu, fez essa junção, né? Começou a unir essas pessoas. Então, o judeu ele pergunta, o doutor da lei ele pergunta: mas quem é esse meu próximo? Então, dá todo esse ensinamento. O samaritano vai, ajuda ele, leva-o à hospedaria, e aí o Cristo diz: qual dos 3 usou de misericórdia? Qual dos 3 tu crês que foi o próximo daquele que estava caído? E o doutor da lei nem fala o nome samaritano. O doutor da lei diz: aquele que usou de misericórdia. A gente notar que realmente a discriminação era muito grande, né? Aquele que usou de misericórdia. Pois bem, faz o mesmo e viverás eternamente, viverás para sempre. Ensinamento fantástico esse, né, que o Cristo acaba trazendo para a gente, né? O Cristo era um mestre, né? Ele era um doutor, um PhD, né? Como se esse ensinamento dele, apesar de mais de 2000 anos, mas ele não encontrou a essência, porque nossa essência maior, nossa compreensão de vida, ela é proporcional à luz que emitimos por dentro. Nossa compreensão de vida, nossa compreensão de dor, de aflição, de sofrimento, das ações que nos chegam, é proporcional ao entendimento que eu tenho da vida. Por isso que está escrito: brilhe a vossa luz. Então, se eu fizer esse mergulho e começar a entender um pouco da vida, a dor é tanto que o exemplo clássico é que a dor para um não é mesmo para os outros. Um chora mais, outro chora menos. Depende muito da compreensão de vida que a pessoa tem. Não é que a gente não tenha aflição, dor, sofrimento na Terra. Claro que temos. Temos que chorar, temos que... Às vezes tem pessoas que nos procuram e só perdi fulano, e aí fazem 2, 3 meses, eu ainda choro constantemente. E meus parentes em casa acabam me condenando porque eu estou assim, porque assim... Chore. Se der vontade de chorar, chore. Qual o problema de chorar? A saudade de um filho nosso, um parente, um pai, uma mãe, viaja daqui para São Paulo, a gente chora, imagina, não além. Não sabe se nem vai encontrar, né? Não temos acesso. Não temos acesso ao planejamento reencarnatório daquela pessoa para saber se aquela pessoa fazia parte realmente do grupo ali. Então, chore se tiver que chorar, né? Faça o que tiver que fazer. Agora, nunca entre em desespero e nunca perca a esperança, a fé. Isso que é importante. Então, essa luz que a gente precisa descobrir, fazendo esse mergulho, encontrando essas fragilidades em nós, descobrindo essa luz, é que vai dar essa compreensão de vida para a gente. Esse é o chamado, né? Então, Cristo, com esse, mesmo há 2000 anos, mas a gente ainda não compreendeu essa essência, né? Se eu perguntar o que é isso aqui, algumas pessoas vão dizer alguns pedaços de madeira, outros vai dizer algumas madeiras com uma fórmica por cima, coberta, juntada, com união com uma cola. Outros vão dizer isso é
Biopolímeros tridimensionais, composto principalmente por celulose. Esse é um nome químico de madeira. Biopolímeros tridimensionais, composto principalmente por celulose. Depende do entendimento de cada um. Então, quando Cristo dizia, perdoe, brilhe a vossa luz, quando ele tentava alcançar o nosso coração, baixando um pouco a linguagem, falando com parábolas, era para fazer com que a gente entendesse. Mas já passou 2000 anos. O amar o próximo como a ti mesmo, 3000 anos. E a gente ainda não entendeu. Não vamos nos culpar por isso, realmente. Porque às vezes a gente cai, às vezes a gente levanta, isso é natural. Mas a gente deve fazer esse esforço. E conforme diz a doutrina espírita, o espírito é aquele que faz o esforço para ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, como Cristo dizia, perdoar. Perdoai as ofensas, as nossas ofensas. Perdoai as ofensas que teu irmão fez contigo, para que o Pai do céu te perdoe. Está lá em Mateus 6,14. Se perdoares aos homens as vossas ofensas, também o Pai do céu vos perdoará. Como está também em Mateus 6, onde ele vai dizer, perdoai 70 vezes 7. A gente ainda não entendeu. E tem uma pergunta fantástica no Consolador, é 338, que Emmanuel, quando foi questionado por isso, por que o Mestre, por que Jesus pediu que a gente perdoasse 70 vezes 7? E aí Emmanuel vai dizer que quando a gente está aqui na Terra, é certo que nós temos, muitas vezes nós temos situações penosas, situações que às vezes rasgam realmente o nosso coração e a gente acaba ficando triste, ficando um pouco para baixo. Mas, Emmanuel diz no final, não nos esqueçamos que quando o Mestre pede, quando Cristo pede para a gente perdoar 70 vezes 7, é porque muitas vezes a gente pode errar 70 vezes 7. Então pode ser, porque às vezes a gente só olha as pedras que nos jogam, né? Mas a gente esquece as pedras que a gente jogou e ainda joga, às vezes inconscientemente, às vezes a gente joga. Então a gente não deve esquecer. Tem uma partezinha fantástica de Mateus, de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25, desse livrinho, não me lembro se é desse livro Fonte Viva, mas é um desses trechos que a mãe pega e transforma em uma mensagem fantástica. Então, Mateus 11, 25 tem dizendo assim, enquanto estiverdes orando, perdoai. Enquanto estiverdes orando, perdoai. É uma outra mensagem fantástica do Cristo. Está lá em Marcos 11, 25. Enquanto estiverdes orando, perdoai. E Emmanuel vai dizer, para que isso? Para que nossos petitórios, nossas graças, nossas orações cheguem do outro lado. Porque se a gente tem uma linha de transmissão para com a divindade, para com Cristo, para com o nosso guia protetor, e se essa linha de transmissão ela está ocupada, ou ela está interrompida, ela está entupida, não vai chegar do outro lado. E é isso que Emmanuel vem nos alertar. Enquanto estiverdes orando, perdoai. Porque se eu tenho uma raiva, uma angústia, se eu tenho ainda alguma coisinha, uma mágoa, uma amargura para com o meu irmão, para com alguém, eu sei que não é fácil, né? Mas quando ele fala em perdoar, é por isso. Não tem como eu solicitar algo ao Pai. Solicito em nossas orações petitórias, a gente sempre solicita alguma coisa, no mínimo uma bênção, né? Pedimos ao Pai uma bênção, pedimos alguma proteção, amparo, consolo, auxílio, uma ajuda para alguma coisa, e de repente a linha está interrompida, porque tem uma mágoazinha, tem uma raivazinha. Então isso faz muito sentido, principalmente para nós espíritas, que acreditamos na força, essa força espiritual que nos alcança e que acreditamos nesse magnetismo, nessa comunicação com os espíritos. Se nosso coração realmente estiver arranhado, isso não chega, realmente não chega. Primeiro perdoa, depois pede alguma coisa. É fácil perdoar? Não é. Mas o perdão, ele deixou de ser religioso há muito tempo. Diversos estudos nos trazem indicações, resultados de pesquisa. Tem alguns que a gente poderia falar aqui, mas tem um que foi feito
com pessoas que têm sonho, por exemplo. Pessoas que têm sonho, a Universidade do Reino Unido começou a trabalhar com a terapia do perdão. São pessoas que tinham algumas raivas, tinham algum ódio a alguém, e aí as pessoas tinham insônia, não sabiam por quê. E a terapia do perdão é uma terapia, uma das linhas espirituais, é uma das linhas psicológicas também, que alguns psicólogos trabalham, principalmente a doutora Olomei trabalha bastante isso, a doutora Edith Fiore, dos Estados Unidos, trabalha bastante a terapia do perdão. E aí, depois de eles participarem desse grupo, conseguiu melhorar a insônia, conseguiu diminuir isso. Outros com doenças cardíacas, pacientes com doenças cardíacas, eles verificaram que tinham um problema do fluxo sanguíneo. Tinha um problema no fluxo sanguíneo. Depois de aplicada a terapia do perdão, verificaram que houve uma melhora no fluxo sanguíneo desses pacientes. Estudo científico, não é nada religioso. Fizeram outro experimento com pessoas portadoras do HIV e verificaram que o índice de imunidade aumentou. Começaram a ficar mais corados, começaram a não ficar mais sujeitos às doenças sorrateiras, doenças que acabam acometendo as pessoas que têm a portadora do HIV. Então, o que eles descobriram com esses estudos? Que a amargura do paciente diminui a imunidade dele. A amargura do paciente diminui a imunidade dele. Eles começaram a fazer estudos, tanto o sistema simpático, que nos acalma, o sistema parasimpático, que nos estimula. Quando a gente está com raiva, a gente não se reconhece essas duas áreas que deveria trabalhar uma, depois outra. Quando a gente está com raiva, as duas áreas são ativadas do nosso cérebro. Como elas são ativadas, ela baixa a nossa imunidade e aí a gente fica propenso a uma doença de somatização, do tipo somatizado em nós. Isso é preocupante, isso é científico, não é nada religioso. É interessante tudo isso, para que a gente possa começar a refletir um pouco sobre nossas ações na vida. A proposta de uma religião não é prosperar, não é salvar no sentido da palavra, mas é nos despertar, nos ajudar a despertar para que a gente possa viver melhor hoje. O sentido do Espiritismo, com toda essa gama de livros que tem, é para nos mostrar como é o mundo espiritual. O que se dá se fizer isso, se fizer aquilo. Apenas isso. Não tem nada de sobrenatural. Não tem nada que vai nos proteger. Não, é só para nos dar um ensinamento. Assim como a gente adentra em uma faculdade e passa lá 4 anos, 2 anos, 5 anos e obtém um título e sai dali com conhecimento, o Espiritismo é para isso. O Espiritismo não dá nenhuma credencial. Chega no mundo espiritual, tirou a credencial, eu sou espírita e eu faço parte do Bezerra de Menezes. Talvez lá para um sanatório, seria um sanatório. Então essas coisas começam a tirar, pelo menos o misticismo, tirar essas vendas dos nossos olhos, da gente achar que buscar uma religião é isso. E tanto faz, se seja católico, se seja protestante, se seja budista, eu acredito que todas as religiões fazem bem, falam de Deus, falam de Jesus. Então, se falar de Deus, falar de Jesus, está ótimo. Siga a religião que mais toca o seu coração, desde que ela consiga tocar em você. A proposta é essa: tocar em você, tocar nossa alma, para que a gente possa viver melhor. Quando Cristo dizia, um desses capítulos, pelo menos no capítulo 6 de Perfeitos, que cai bem com essa nossa reflexão da noite, de seres perfeitos, o primeiro tópico é o homem de bem. Quem é o homem de bem? É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. É aquele que pratica a justiça, pratica o amor, pratica a caridade, consulta a sua consciência para saber se hoje foi melhor que ontem e fazendo essa análise prévia para se tornar cada dia melhor. Esse é que é importante. Justiça,
no Livro dos Espíritos, a pergunta 875, quando o Kardec questionou a espiritualidade, o que é a justiça, respeitar o direito do outro. Respeitar o direito do outro, ele quem seja. Respeitar, não importa gênero, cor, raça, credo, respeitar. Às vezes a gente se choca com algumas situações que às vezes, em se tratando do perdão, que a gente acaba ficando triste, alguma coisa ou outra, alguns confrades, alguns colegas sempre falam, mas é uma frase do Cristo fantástica. Não se pede uvas a um pé de espinheiro. Isso serve para todos nós também. Cada um só dá o que tem, ponto final. Então não deveria respeitar isso. Mas fulano está sendo ruim com o ciclano, fulano me distratou, fulano... Cada um só dá o que tem. Respeita. Quando a gente começar a entender que nós somos uma família universal, todos somos filhos de Deus, todos, indistintamente. Aquele que está praticando o crime hoje, ou aquele que está no culto falando, ou aquele que está já no plano espiritual superior ao nosso, todos somos filhos de Deus, independente de religião, de cor, credo. Então vamos respeitar isso, e é isso que essa pergunta 875 vem dizer. Respeitar o direito do outro. Isso aqui é importante. O amor a gente já tratou, né, dessa parábola fantástica, né? E só repetindo, para mim ela é a parábola maior, é ela que faz com que muita gente desperte através dessa parábola. Esse é um ensinamento muito profundo. Caridade, a gente falava aqui da pergunta 886, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Perdão não é fácil. Ele não é fácil. A gente perdoar alguém que nos fez o mal, supostamente, ou diretamente ou indiretamente. Né? Tem muita gente que nos procura e fala muito de fofocas. Muita gente fala fofoca, muita gente, quando a gente vai ler Cessa falava aqui na fala dela, na palestra dela, sobre o Ave Cristo, o livro Ave Cristo, 50 anos depois. São livros que, quando a gente propaga uma fofoca, ali no livro fala muito sobre isso. Uma fofoca, uma maledicência, quando você denigra a imagem de outro. E hoje em dia tem voga, com o advento da internet, que nos dá uma facilidade grande, em aplicativos, da gente estar compartilhando algumas coisas boas, muitas vezes, e às vezes são coisas que não são boas. O ideal é que a gente não compartilhe aquilo. Isso aí virou uma nova fofoca, e a partir daí isso se prolifera. Isso nesse livro, em todos esses livros, no final, as pessoas acabam se despertando. Puxa, mas por que eu fiz isso? Porque no final da vida é isso. Diversas pesquisas, inclusive em âmbitos oncológicos, falam isso. Com pessoas no final, ali já no leito de morte. Pessoas já no leito de morte. E aí pesquisas feitas aqui no Brasil, foi feita pelo Dr. Alberto Chiniachik, e nos Estados Unidos pela doutora Volumei. Também Elizabeth Kubler-Ross fez uma pesquisa com mais de 2.000 pacientes terminais, perguntando 70, 80 anos, muitas vezes 40, 50, mas já não tem mais jeito, a pessoa está ali perto de morrer. E aí? O que faria novamente? Faria tudo de novo? Ninguém disse que repetia a vida. Ninguém disse. Zero. As pessoas que dizem, eu faria a minha vida toda novamente. Ninguém. Só a doutora Elizabeth foram mais de 2.300 pacientes. Então as pessoas dizem, puxa, se eu tivesse uma chance de voltar, é isso o advento da reencarnação. Fantástico da reencarnação é isso. Puxa, se eu pudesse voltar agora, não morrer agora, se eu pudesse voltar, eu faria tudo diferente. E ninguém reclamou dos bens que deixaram de ter ou dos bens que tinham. A pessoa falava só de aspectos emocionais, sentimentais. Isso aqui é interessante. As pessoas acabam despertando um pouquinho já no leito de morte. É tarde? Não sei, talvez não seja tarde. Porque às vezes tem pessoas que nos puxam e a gente evolui com o tempo. A gente vê, se a gente lê um livro há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou escutou uma palestra, leu alguma coisa, e vai ler novamente hoje, e diz, puxa, eu não percebia isso. Puxa, e quantas coisas a gente não faria novamente? Gente na idade aqui, juvenil, todos aqui.
Quantas coisas a gente, se voltasse, eu não faria de novo. Às vezes, puxa, mas eu perdi tanto tempo, foram 10, 20, 30, 40. Não perdeu tempo. Não perdeu tempo. Porque se for olhar dessa forma, como nós somos espíritas, não foi só 20 ou 30, foi 30 ou 40 reencarnações. Né? Então não deveríamos pensar assim, deveríamos pensar, puxa, e daqui para frente eu vou fazer diferente. É a fala do Chico Xavier, né? Não que você não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então podemos sim, podemos começar agora. Apesar da dor que assola, né, a humanidade, principalmente em épocas, não sei se está maior ou menor agora, já que quando se pergunta a espiritualidade, eles têm uma visão do todo. A gente está falando de 7 bilhões de seres humanos na Terra, então a gente, quando vai olhar, alguns dizem que sim, percentualmente, outros dizem que não. Tem um psicólogo canadense, psicólogo, jornalista também canadense, que ele fala que na estatística tem diminuído. Alguns a percepção é que tem aumentado. Mas quando pergunta a espiritualidade diz que tem diminuído sim. Mas a espiritualidade fala dos mais de 20 bilhões de espíritos. Então coloca tudo junto, então acha que sim. Mas será que estão todos reencarnados? Não sei. Estão todos que estão precisando evoluir, de repente estão aqui nessa peleja toda. Mas quando a gente fala que as coisas não estão bem, sim ou não, e se a gente for olhar livros antigos, esse dia eu peguei um livro de 1948, e o prefácio de Emmanuel já dizia, dos momentos que estamos passando é muito difícil. 48, 70 anos atrás. Imagina se ele escrevesse esse prefácio hoje. Então a gente não sabe como está a situação, né? Se está melhor ou se não. Mas porque a gente não tem gerência sobre as outras pessoas. Como eu falava, as pessoas só dão o que têm. Então se eu não tenho gerência para com as outras pessoas, eu tenho gerência para comigo mesmo. Eu tenho que me pilotar. Se você não pilotar seu avião, alguém está pilotando por você. Então você tem que tomar pé na sua vida. Quantas vezes a gente acaba deixando que o outro nos guie? Se alguém disser que a gente é feio, se alguém não machucar, se alguém fofocar, então a gente acaba ficando mal com aquilo. Quantas vezes essas pessoas estão me dirigindo, estão me manipulando com essas mensagens? Eu não consigo gerenciar essa outra pessoa, eu não consigo mudar o outro. Muitas vezes quando a gente está assistindo uma palestra, a gente está lendo um livro, ouvindo uma mensagem, isso aqui é para fulano, isso aqui é para ciclano. E por que não é para você? Por que não é para a gente? Né? Se é você que está escutando, é para você. Não temos gerência sobre o outro. Né? Essa tentativa de controle do outro é que mais nos adoece. Eu sempre falo isso. Eu acho que o medo maior do ser humano não é de morrer. O medo maior do ser humano é perder o controle. Se eu perdesse o controle e ficar numa cama, ou perder o controle, quando eu estou com ódio eu não me reconheço, ou perder o controle do namorado, do filho, do pai, mãe. Enquanto eu estou aqui olhando, enquanto eu estou aqui guiando, enquanto eu estou aqui vigiando, está tudo bem. Então, o medo maior é perder esse controle, deixar fluir, deixar que a liberdade, deixar que a respiração deixe fluir esse rio e passa, porque cada um é individual, cada ser é individual. Então, esse medo maior nosso, dessa tentativa de controle, é o que mais nos adoece. É isso que nos adoece, é o que nos somatiza. Então a gente acaba ficando triste, o coração bate mais forte, dá aquela palpitação, a gente fica mais nervoso e aí estamos sendo controlados pelo outro. Estamos sendo controlados pelo outro. Seja com orgulho, egoísmo, esses dois sentimentos contrários à caridade, porque nós temos isso que eu chamo de TCC, são tendências contrárias à caridade. Todos esses sentimentos contrários à caridade nos faz mal. A caridade, o amor, são coisas que acabam nos ajudando a seguir em frente, mesmo nos tropeços, que às vezes a gente se culpa muito. Se a gente for fazer uma análise, ou se for para uma análise, se a gente for conversar com alguém, a gente se culpa muito. Ou a gente é muito perfeccionista,
muito correto, ou a gente se culpa bastante, ou a gente acha que pecou. Mas é como o Divaldo disse, a gente deveria excluir do nosso dicionário pecado e culpa, porque pecado requer punição. O nosso inconsciente entende que você está com pecado, eu pequei, então eu fico ali tentando me martirizar. As coisas que acabam vindo, eu mereço isso. Você já disse isso? Não, eu mereço. Pode acontecer isso e eu mereço. Então, aquela tentativa de se punir. Então, castigo requer culpa, requer castigo, e pecado requer punição. Então, esse sentimento de culpa, a não ser que seja aquela análise consciencial, para que a gente possa fazer hoje melhor que ontem. Então, se eu errei, ok, não preciso ter culpa, não preciso achar que pequei, eu preciso ter um sentimento de responsabilidade. Ok, errei, tudo bem. Assumo todas as ilusões disso. Irei tentar fazer melhor. Paciência. Seguir em frente. Porque se a gente ficar se martirizando, a gente não consegue dar um passo. Quando a gente se martiriza, a gente se fixa no chão. Fixar no chão, a gente não anda. Não anda mesmo. Então a gente precisa parar um pouco, pensar, analisar tudo isso, seguir em frente, fazer o que diz o homem de bem, analisar essa consciência. Analisar a consciência é a pergunta 621 do Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Não é nenhum livro, não é nenhuma religião. A espiritualidade diz que é na consciência de cada um. E nós estamos, como eu falei, nessa questão desse conhecimento profundo do Cristo, que ele tentou baixar um pouco para ver se a gente consegue entender. Quando eu dei o exemplo da madeira, se a gente reparar bem, não sei se vocês lembram, mas nas Escrituras, no Evangelho, ele fala, há momentos que ele fala nosso Pai, há momentos que ele fala nosso Pai, e há momentos que ele fala meu Pai. Então, quando ele fala meu Pai, é um entendimento que ele tem de Deus. É um entendimento que ele tem de Deus. Ele fez esse mergulho, brilhou aquela luz e ele tem um entendimento amplo, um despertar que ele sabe que é Deus. Olhou, é igual a gente se olhar para um aparelho, a gente não sabe o que é um aparelho novo, por exemplo. E alguém que conhece bem vai dizer, esse é um aparelho disso, daquilo. Então, Cristo, quando ele dizia meu Pai, é um entendimento que só ele tinha, por enquanto. Quando ele fala em vosso Pai, é o entendimento que nós temos de Deus. Então a gente às vezes não entende bem o que é essa força suprema que nos rege, que está em todo lugar e que a gente pode se conectar a qualquer momento, mas falta ainda esse aspecto moral, que a gente, se a gente puder ainda, quem sabe, nessa encarnação, elevar um pouquinho esse pensamento, ter uma visão mais ampla do todo, nos ajudando nesse despertar, a gente vai ter uma compreensão melhor. E quando ele fala nosso Pai, é quando ele baixava um pouquinho, ele entendia um pouco até onde as pessoas. Mas quando ele falava nosso Pai, era com discípulos, que tinham um entendimentozinho ainda, que ainda não tinham entendimento da palavra, ainda não tinham entendimento, dos ensinos dele, que até o final do seu ensino, os discípulos ainda titubeavam, normal. Eu falo que os discípulos tiveram uma aula prática, presencial com Cristo, e a gente não está tendo aula EAD, uma aula de ensino à distância, então vai devagarinho, vamos ter calma. Necessita que a gente estude mais um pouco, para que a gente possa realmente entender. E esse entendimento vai vir aos poucos, ele realmente não vem de uma hora para outra. Nós temos aí o exemplo de Paulo, Saulo, que virou Paulo de Tarso, que era um doutor da lei e virou um doutor do Cristo, virou uma pessoa de uma hora para outra, tendo aquela visão fantástica, que consta nos Evangelhos, ele começou a ter uma visão mais diferente. Isso que postura é diferente. Então, se nós somos criaturas espirituais, não somos uma criatura humana, carnal, que estamos fazendo uma viagem espiritual. É o inverso.
Nós somos espíritos que estamos passando por uma experiência. Essa é uma. Nós temos uma vida, é verdade, mas diversas existências. Essa é uma existência de nossa vida. Uma, apenas uma. É claro que o sofrimento, como eu falei, permeia a nossa alma ainda e nos faz chorar, verter lágrimas na maioria das vezes, mas que a gente não perca, como eu falei, a fé e a esperança. É como nos diz Emmanuel, um livrinho fantástico. Muitas vezes, quando a resposta do céu parece tardar ante o nosso petitório, ante as nossas orações, né, que a gente faz, semelhante demora, significa que o Pai, em silêncio, permanece contando com a vossa paciência. É claro, ter um pouquinho de paciência, chorar mais um pouco, seguir em frente, despertar, tentar tirar esse véu que cobre nossos olhos e enxergar a vida de uma outra maneira. Agradeço a compreensão de todos, uma boa noite, que Jesus nos ampare e nos guie.